Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje vamos conversar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, a lição 38, chamado Pregações. Mas antes, vamos fazer uma prece. Fecha os olhos. Eleva o teu peito ao derradeiro eito do trabalho a ser realizado. Ah, Senhor Jesus, caminha com tua luz, sempre a meu lado. Erguei-me, Senhor, da vala dos desvalidos, da terra dos esquecidos e do puro desamor. Dá-me tua luz excelsa, ilumina minha testa, cubra-me com teu cobertor. Ampara-me em teus braços, fica a meu lado, dá-me o teu olhar. Senhor Jesus, que a tua luz inunda o meu lar. Dá-me também a oportunidade, Senhor, de falar do teu amor por onde quer que eu vá. Por onde quer que eu vá, falar do teu amor. A prece veio de inspiração, mas a nossa lição chama-se Pregações. Emmanuel busca no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 38, a seguinte frase que Jesus disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E Emmanuel diz que Jesus incluía na sua pregação os atos, gestos sacrificiais de sua vida. Jesus incluía, junto com as suas palavras, sua oratória, os gestos, os atos de sacrifício. A palavra sacrifício vem do latim sacerficium, que significa tornar sagrado. Então, quando Emmanuel diz que Jesus incluía, junto com a sua palavra, o ato de sacrifício, o ato de tornar sagrado a sua ação, Emmanuel faz uma crítica que os atuais pregadores do Evangelho de Jesus muitas das vezes esquecem que a pregação ela é um conjunto entre teoria e prática, entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Toda vez que a gente fala de Jesus, a gente está exteriorizando um pensamento, uma concepção nossa sobre a figura do Mestre. Para quem quer que seja. Para um filho, quando nós ensinamos ele a rezar. Para um amigo, quando nós estamos querendo confortar. Quando a gente faz uma prece em alta voz. Mas aí a pergunta que vem é: e o ato sacrificial? E aquilo que transforma o nosso gesto, o nosso ato, a nossa prática sagrada? Emmanuel não tem a ilusão, longe disso, de que nós vamos nos tornar de repente em pessoas santas. Não, nada disso. Nem Jesus. O pensamento de Jesus e também o pensamento de Emmanuel vem no sentido de que nós, ao testemunharmos sobre o Evangelho, que nós, ao falarmos do Evangelho para as pessoas, quando falarmos de Jesus para as pessoas, quando
nos identificarmos como cristão para as pessoas, nós também tenhamos os gestos, os atos, a nossa prática em conformidade com o Evangelho de Jesus. A nossa teoria e a nossa prática precisam andar juntas. Jesus trazia o seu Evangelho e, juntamente com o seu Evangelho falado, ele tinha o Evangelho praticado. Em todos os momentos da existência da vida de Jesus materializada aqui na Terra, ele testemunhava, ele praticava aquilo que ele falava. Nem sempre a gente vê isso nos cristãos modernos, não é mesmo? Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Percebe que Jesus é o caminho, e o que é o caminho? Não é apenas o lugar por onde a gente caminha, mas é também como nós caminhamos, a maneira que nós caminhamos. Nas estradas a gente vê todo tipo de gente, no trânsito, por exemplo. Gente que fecha, os motoristas que fecham uns aos outros, que xingam, que esbravejam, que jogam lixo pela janela do carro, ou jogam lixo no vagão do metrô, do trem, do trólebus, que não respeitam as pessoas. E a gente percebe as pessoas que são educadas, que cedem o lugar para aqueles que estão com dificuldade, que agem corretamente. Então, agir corretamente enquanto caminhamos. Esse é o caminho que Jesus nos exorta à compreensão. Jesus diz, eu sou o caminho. Então vejam como eu caminho, vejam o jeito que eu me comporto, por onde vou. Porque esse caminho é o caminho para a felicidade, o caminho para a paz de consciência. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o modelo que Deus nos dá para que nós possamos seguir e encontrar a felicidade. E os espíritos respondem, Jesus. E ainda falam, Jesus é o exemplo mais perfeito que Deus nos oferece. Então nós precisamos seguir o comportamento de Jesus. Falar que nós somos cristãos, portanto, não basta. Pegar a Bíblia na mão, colocar embaixo do braço, falar em voz alta nos locais, não basta. Precisa exemplificar. E nós precisamos entender que cada um exemplifica da maneira que lhe é possível exemplificar. Também, Kardec afirma que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, na sua tentativa de transformação moral, baseado nos ensinamentos dos espíritos. Então, toda vez que a gente acorda e fazemos a nossa prece, nós precisamos nos programar para aquele dia que tipo de cristão que a gente vai ser. O da boca para fora ou o da boca para dentro. Nós vamos falar de Jesus como? Tentando doutrinar as pessoas ou exemplificando para as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então nós que somos cristãos,
todos nós que acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, precisamos pensar na nossa prática. Adianta ir na igreja, adianta ir no centro, adianta tomar passe, adianta comungar na católica, adianta ir no culto da evangélica, se depois a gente vai ficar falando mal dos outros, fazendo fofoca, não sendo honesto na hora do troco errado que recebemos, deixando de fazer para o próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Adianta a gente ir na igreja e quando encontramos uma carteira recheada de dinheiro, nós não devolvemos ao seu verdadeiro dono. O Evangelho, ele é vívido. O Evangelho é vívido. Ele precisa ser vivido, exemplificado, encarnado em nossas entranhas. O Evangelho precisa estar dentro de nós. E não é fácil, mas é perfeitamente possível. Kardec pergunta aos espíritos como podemos construir o reino de Deus dentro da gente, uma forma prática, uma forma, enfim, prática mesmo. E o espírito responde que é muito simples, que são as pequenas coisas que nós podemos fazer. O espírito responde: conhece-te a ti mesmo. E Kardec insiste com o espírito: mas como assim? E o espírito diz: fazei como eu fazia quando estive na terra. Pergunte à sua consciência ao se deitar para o repouso o bem que deixou de fazer ou o mal que fizeste. Se alguém tem algum motivo de reclamar de você. Esse espírito é Santo Agostinho. Então Santo Agostinho nos dá o exemplo para que a gente pergunte para a nossa consciência. O mal que fizemos? Nem isso. Ele fala: qual foi o bem que deixamos de fazer? Qual é a oportunidade de exemplificarmos o Evangelho que nós deixamos passar? Qual a palavra que nós poderíamos ter falado para confortar alguém que nós deixamos de falar? Qual o gesto que nós poderíamos ter feito que nós deixamos de praticar? O ide e pregai, o meu Evangelho, que está na Bíblia, é mais do que vai e fala de mim. Seja o meu imitador. Isso que Jesus quer, que nós sejamos os imitadores dele. Na medida do nosso possível, na medida do nosso caminhar. Jesus não pede pessoas perfeitas, pede pessoas com boa vontade. Jesus caminhou há 20 séculos atrás, fisicamente em nosso planeta, junto com os desvalidos, os miseráveis, os descamisados, os simples ignorantes, os pescadores, os pecadores, as pessoas, homens e mulheres da vida comum. Isso é, para todos nós. Para aqueles que precisavam e precisam do seu Evangelho. Para aqueles que precisavam e precisam de conhecer o caminho, a verdade e a vida. Esse modelo mais que perfeito, o mais perfeito modelo que nós temos para nos guiar, que é Jesus, o Nazareno, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, aquele que caminhava com as pessoas humildes da velha Palestina, da velha Jerusalém. Jesus que ensinava junto à natureza. Jesus que exemplificava para que aqueles homens e mulheres pudessem, entusiasmados, arrastados pelo seu exemplo, multiplicarem o seu Evangelho nos pequenos gestos de gentileza no dia a dia de suas vidas.
pequenos gestos de gentileza. É assim que a gente vai transformando o planeta a partir de nós. Domando o homem velho e exemplificando o homem novo através dos ensinamentos de Jesus e através dos ensinamentos dos Espíritos que vêm recordar o Mestre em seus testemunhos santificados aqui na Terra. Eu gosto muito de uma pequena história de um escritor espanhol que estava numa praia logo de manhã, quando o sol nascia e a maré, havendo se rebaixado, deixava sob a luz do sol milhares e milhares de estrelas do mar. E um garoto corria, enchia os braços com estrelas do mar, ia até onde havia água e jogava as estrelas na água. E ele ficava fazendo isso. E o escritor chama o menino: menino, o que você está fazendo? Ele falou: a maré baixou e essas estrelas vão morrer, porque elas estão fora da água sob a luz escaldante do sol. Então eu estou salvando elas, jogando elas dentro da água. E o escritor disse: mas meninos, veja, são muitas. Você não vai conseguir. Que diferença vai fazer? Aí o menino encheu suas mãos com estrelas do mar, mostrou ao escritor e disse: para essas daqui eu vou fazer toda a diferença. Foi lá e jogou no mar. E o escritor se junta ao menino e enche suas mãos de estrelas do mar e joga elas na água. Jesus é esse menino que vem com a sua pureza exemplificar que cada um de nós pode fazer a sua parte. Cada um de nós pode fazer a diferença para muitas estrelas que estão longe do seu lar. Quantas pessoas você conhece que precisam de uma palavra amiga, de um gesto amigo, de um compartilhar? Vai lá, compartilha. Algum vizinho que está desempregado, precisa de um pacote de arroz? Compartilha. Alguém que perde um parente e precisa de um abraço? Vai lá e compartilha o seu abraço. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do exemplo do sacrifício, de tornar sagrado todos os nossos gestos. Pouco em pouco, com pequenos gestos de gentileza. É para isso que o Espiritismo serve, para nos lembrar que a morte é passagem, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que nós todos podemos fazer a diferença na vida das pessoas, pregando e exemplificando o Evangelho de Jesus. Boa noite. Fica com Deus.